Eu construí uma empresa do zero com meu marido. 17 anos de trabalho. Sem salário, sem registro, sem meu nome em lugar nenhum. Enquanto eu cuidava do financeiro e fechava contratos milionários, ele jogava golfe e viajava fazendo networking. A empresa cresceu, saiu de uma garagem para um prédio comercial. E em algum momento, ele decidiu que todo aquele sucesso era graças a ele. Aí chegou a secretária nova. 26 anos, loira e um talento nato para rir das piadas ruins dele. Ele começou a ficar até tarde no escritório, adiantando o trabalho, coisa que nunca ouvi fazendo antes. Uma noite, o celular dele acendeu enquanto ele tomava banho. Uma mensagem dela. E o que eu li ali mudou tudo. Ele me subestimou por 17 anos, e dessa vez isso ia custar muito caro para ele. Olá, meu nome é Margaret, mas todos me chamam de Maggie. Conheci Derek Sullivan no verão em que eu tinha 24 anos e achava que entendia como o mundo funcionava. Coitada de mim. Ele tinha 27, um sorriso que derretia carteiras de investidores e um plano de negócios rabiscado em guardanapos de bar. Literalmente. Guardanapos de bar. Com manchas de cerveja. Ele me subestimou por 17 anos. E dessa vez, isso ia custar muito caro para ele. Olá, meu nome é Margaret, mas todos me chamam de Maggie. Conheci Derek Sullivan no verão em que eu tinha 24 anos e achava que entendia como o mundo funcionava. Coitada de mim. Ele tinha 27, um sorriso que derretia carteiras de investidores e um plano de negócios rabiscado em guardanapos de bar. Literalmente. Guardanapos de bar, com manchas de cerveja. E eu, brilhante como era, olhei para aquilo e pensei: esse homem é um visionário. Eu tinha acabado de ser promovida em uma multinacional de logística. Futuro estável, plano de carreira, aquele tipo de coisa sensata que pessoas sensatas fazem. Derek era o oposto de sensato. E naquela época, isso parecia charmoso. Hoje eu chamaria de bandeira vermelha do tamanho de um outdoor. Mas 24 anos é uma idade generosa com idiotas carismáticos. Ele queria abrir uma empresa de consultoria em gestão empresarial, o que, traduzindo, significava que ele queria ganhar dinheiro dizendo para outras pessoas como tocar os negócios delas. O detalhe é que Derek tinha o carisma, a lábia e absolutamente nenhuma habilidade prática. Não sabia usar Excel direito. Achava que fluxo de caixa era uma expressão motivacional. Planejamento estratégico para ele era decidir onde almoçar. Era aí que eu entrava. No começo, ajudava nas noites e fins de semana. Revisava os documentos que ele escrevia com a gramática de um adolescente apressado. Organizava as projeções financeiras que ele inventava baseado em feeling. Ligava para potenciais investidores às 8 da manhã enquanto ele ainda estava dormindo porque ele funcionava melhor descansado. Eu era boa nisso. Sempre fui a pessoa que resolve as coisas enquanto outros ficam com o crédito. Casamos depois de 2 anos. A empresa ainda era um sonho teimoso que se recusava a morrer ou a dar lucro. Derek estava frustrado, cogitando desistir. Foi quando surgiu minha grande oportunidade. Uma oferta para me mudar para Seattle. Cargo de gerência. Dobro do salário. O tipo de proposta que qualquer pessoa com 2 neurônios aceitaria correndo. Então, naturalmente, eu recusei. Derek nunca me pediu diretamente para ficar. Ele era mais sutil que isso. Você é tão melhor nisso do que eu. Ele suspirava, me observando revisar o plano de negócios pela 15ª vez. Se você estivesse comigo em tempo integral, a gente ia conseguir. Mas eu entendo se você quiser ir. É uma ótima oportunidade, para você. O para você, dito com aquele tom de mártir sofredor que só um manipulador nato consegue. E eu, que tinha um diploma em administração, mas aparentemente zero formação em reconhecer manipulação emocional, fiquei. Os primeiros anos foram uma mistura de exaustão, adrenalina e a ilusão de que estava construindo algo nosso. A empresa nasceu na garagem da casa que alugávamos, com um computador que travava se você abrisse 2 abas ao mesmo tempo e uma impressora que parecia possuída por demônios. Eu fazia de tudo. E quando digo tudo, quero dizer tudo mesmo. Montei o sistema financeiro do zero. Contratei os 3 primeiros funcionários. Demiti o primeiro que não funcionou, enquanto Derek estava convenientemente em reunião externa, que provavelmente envolvia uma mesa de sinuca. Negociei nosso primeiro contrato grande sozinha. Derek estava em uma viagem de networking em Miami. Voltou bronzeado e com uma história sobre como tinha feito contatos importantes em um campo de golfe. Os contatos nunca apareceram. O bronzeado durou 2 semanas. Nunca me importei em não ter um cargo oficial. Nunca me importei em não receber salário. Éramos casados, certo? O dinheiro era nosso. Eu estava investindo no nosso futuro.
Era o que eu repetia para mim mesma toda vez que pagava as contas da casa com dinheiro da empresa, enquanto Derek comprava um relógio novo porque precisava passar credibilidade para os clientes. A Sullivan Consulting cresceu. Saímos da garagem para um escritório apertado. Do escritório apertado para um andar inteiro em um prédio comercial. Dos 3 funcionários iniciais para 47. E em algum momento dessa trajetória, Derek decidiu que todo aquele sucesso era mérito exclusivo dele. A transição foi tão gradual que eu quase não percebi. Como um sapo sendo cozido lentamente, só que o sapo era eu, e a água era meu casamento. Derek começou a gostar demais do som da própria voz. Nas reuniões com clientes, eu preparava absolutamente tudo. Ele apresentava e recebia os aplausos. Nos eventos do setor, eu organizava cada mísero detalhe. Ele circulava com uma taça de champanhe aceitando elogios. Em entrevistas para revistas de negócios, ele contava a história da empresa como se fosse uma jornada solo de superação. Minha esposa me apoia muito em casa, ele disse uma vez para um jornalista. Eu estava sentada do outro lado da sala, tendo acabado de fechar um contrato de $800 mil. Em casa. Claro, era isso que eu fazia. Não reclamei. Engoli seco e continuei trabalhando. Esse foi meu erro. Bem, um dos muitos. Os anos foram passando e eu fui me tornando invisível de uma forma tão eficiente que às vezes me assustava quando alguém sequer notava minha presença. Na festa de 10 anos da empresa, um cliente perguntou o que eu fazia lá. Ela é minha esposa, Derek respondeu, passando o braço pelos meus ombros, como se eu fosse um acessório. Como se esposa fosse um cargo que englobasse contabilidade, recursos humanos, planejamento estratégico, gestão de crises, e ocasionalmente desentupir a pia da cozinha do escritório porque o encanador não podia vir antes de quinta-feira e alguém tinha que resolver. A secretária nova chegou em março. Jéssica, 26 anos, cabelo de um loiro que claramente saía de uma garrafa de água oxigenada, e um diploma em comunicação que ela mencionava em absolutamente toda a conversa como se tivesse ganhado um Nobel. Derek a contratou pessoalmente, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta, porque Derek não contratava ninguém. Ele achava processo seletivo tedioso. Sempre deixava essa parte chata comigo. Mas Jéssica, A Jéssica ele fez questão de entrevistar. 3 vezes, para um cargo de secretária. Ela era eficiente, eu admito. Sabia fazer café e rir das piadas de Derek como se ele fosse um comediante de stand-up. Eu conhecia aquelas piadas há 17 anos. A do contador e o papagaio, eu já tinha ouvido umas 200 vezes. Não era engraçada na primeira, muito menos na 100ª. Mas Jéssica ria tanto que quase caía da cadeira. Aquela garota tinha um talento nato. Comecei a notar coisas pequenas. Derek ficando até mais tarde, para adiantar trabalho. Engraçado, porque em 17 anos de casamento eu nunca tinha visto Derek adiantar trabalho nenhum. Ele voltava para casa sem cheiro de escritório, mas com um perfume floral que definitivamente não era o meu. Mensagens no celular que ele respondia sorrindo, mas guardava o aparelho no bolso quando eu chegava perto. Viagens de negócios que duravam um dia a mais, porque surgiu uma oportunidade. Eu sou boa em ignorar evidências quando quero. Passei 17 anos ignorando que meu trabalho não era reconhecido. Alguns meses ignorando que meu marido tinha achado uma versão mais nova e mais risonha de admiradora? Fichinha. Até que não dava mais para ignorar. Foi numa quinta-feira à noite. Derek tinha deixado o celular carregando na cozinha enquanto tomava banho. O aparelho acendeu com uma notificação. Eu não estava bisbilhotando. Eu estava fazendo jantar, como fazia todas as noites, porque além de CEO não oficial, eu também era chefe de cozinha não remunerada. A tela brilhou, e meus olhos leram antes que eu pudesse decidir se queria ler ou não. Precisamos repetir na sua mesa. Risos. O nome na tela era Jéssica. Fiquei parada olhando para aquilo por um tempo. O barulho do chuveiro continuava no andar de cima. Derek provavelmente cantarolando, feliz da vida, enquanto meu casamento desmoronava a 3 metros de distância de uma fruteira com bananas maduras demais que eu tinha esquecido de jogar fora. A vida adora esse tipo de ironia barata. Nos dias seguintes, fiz algo que deveria ter feito anos antes. Prestei atenção. Não confrontei Derek. Não chorei, não gritei, não joguei as roupas dele pela janela. Isso tudo dá um trabalho danado, e eu já estava cansada de fazer trabalho não reconhecido. Simplesmente observei. E quanto mais observava, mais via. As reuniões que terminavam tarde, mas nunca produziam nenhuma ata, nenhum contrato, nenhum resultado visível. Os almoços prolongados que ele não mencionava mais.
O jeito como Jéssica sorria para mim no escritório com uma polidez exagerada, toda preocupação e gentileza, oferecendo café como se eu fosse uma visita, e não a pessoa que assinava os cheques que pagavam o salário dela. A culpa sempre deixa as pessoas educadas demais. É um sinal revelador que eu infelizmente demorei para aprender. Passei 2 semanas coletando confirmações. Uma viagem de negócios para Chicago, onde ele jurou que ficaria no hotel de sempre. Liguei para o hotel. Não havia reserva no nome dele. Uma noite em que disse que ficaria trabalhando até tarde. Passei de carro pelo escritório às 8 da noite. Escuro como breu. O carro dele não estava lá. Mas eu tinha certeza de que ele estava trabalhando duro em algum lugar. A traição doía. Claro que doía. Mas o que doía de verdade, de um jeito que me pegou de surpresa, era a ficha finalmente caindo sobre quanto tempo eu tinha desperdiçado. Não estou nem falando dos 17 anos juntos. Estou falando dos 17 anos de trabalho. Cada planilha que organizei. Cada funcionário que contratei e treinei. Cada crise que resolvi sozinha enquanto Derek estava em algum campo de golfe supostamente fechando negócios que eu tinha preparado para ele fechar. Cada madrugada virada. Cada fim de semana sacrificado. Cada promoção que recusei. E para quê? Para ele me trocar pela primeira loira de farmácia que ria das piadas dele. Liguei para minha irmã numa terça-feira de manhã. Eu preciso de ajuda, eu disse assim que ela atendeu. O que aquele imbecil fez dessa vez? Minha irmã nunca gostou de Derek. No nosso casamento, ela fez um brinde que era tecnicamente polido, mas qualquer pessoa prestando atenção percebia o veneno entre as palavras. Que vocês encontrem exatamente o que merecem, ela disse erguendo a taça. Na época achei que era ciúme. Agora percebo que era clarividência. Contei tudo para ela. A secretária, as mensagens, as mentiras, as reuniões até tarde da noite. E contei o resto também. A parte que eu nunca tinha verbalizado para ninguém. Como eu tinha construído aquela empresa tanto quanto ele, se não mais. Como meu nome não estava em lugar nenhum. Como eu não tinha um centavo que fosse oficialmente meu. Como eu era, na prática, uma funcionária fantasma há 17 anos. Minha irmã ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: Você precisa de uma advogada, uma boa. Dessas que fazem homens chorarem. E eu conheço uma. A advogada era exatamente o que eu precisava. Fria, calculista e completamente desinteressada em ouvir sobre meus sentimentos. Ela não queria saber se eu estava triste ou com raiva ou em negação. Ela queria fatos, números, documentos, provas. Era como conversar com uma versão humana de uma planilha de Excel. E honestamente, depois de anos casada com um homem que só sabia falar de sentimentos quando queria alguma coisa, foi refrescante. Na nossa primeira reunião, ela fez as perguntas padrão sobre bens, contas, propriedades. Eu respondi no automático, já mentalmente preparada para descobrir que não teria direito a quase nada. Aí ela perguntou algo que mudou tudo. Nesses 17 anos trabalhando na empresa, você recebeu algum salário formal? Teve registro, contra-cheque, qualquer documentação? Pisquei. Não, era a empresa do meu marido. Eu só ajudava. Ela se inclinou para a frente, e pela primeira vez, desde que a reunião começou, pareceu genuinamente interessada, como um tubarão que acabou de sentir sangue na água. Me conte mais sobre essa ajuda. E eu contei. Contei sobre montar o financeiro do zero porque Derek achava que contabilidade era detalhe operacional. Sobre contratar 47 funcionários ao longo dos anos. Sobre demitir os que precisavam ser demitidos porque Derek não tinha estômago para conversas difíceis. Sobre negociar contratos com clientes que achavam que estavam falando com a dona da empresa, porque eu falava como dona da empresa, agia como dona da empresa e resolvia problemas como dona da empresa. Sobre as madrugadas revisando relatórios enquanto Derek dormia o sono dos justos. Sobre gerenciar crises que teriam afundado a Sullivan Consulting se eu não estivesse lá para apagar os incêndios que ele nem percebia que existiam. Quando terminei, a advogada estava anotando furiosamente. Depois levantou os olhos e sorriu. Não era um sorriso simpático. Era o tipo de sorriso que advogados dão quando percebem que o caso vai ser lucrativo. Querida, ela disse, isso não é só um caso de divórcio. Isso é um caso de divórcio mais um processo trabalhista. E se o seu marido nunca te pagou um centavo em 17 anos de trabalho documentável, ele vai desejar que o único problema dele fosse a secretária. Saí daquele escritório com uma lista de coisas para fazer, documentos para reunir, e-mails para recuperar, qualquer coisa que provasse meu envolvimento real na empresa. A advogada foi clara. Quanto mais provas, melhor.
E eu, que tinha passado 17 anos organizando cada aspecto daquela empresa enquanto Derek jogava golfe ou dava suas tacadas fora do campo, sabia exatamente onde encontrar cada papel, cada arquivo, cada prova. O que eu não esperava era ter um aliado interno. James, o contador, trabalhava na Sullivan Consulting há 12 anos. Eu que o contratei, eu que o treinei. Eu que briguei com Derek para ele receber um aumento quando meu querido marido decidiu que era gasto desnecessário, porque o homem só ficava mexendo em planilha o dia todo. James nunca esqueceu. E quando eu, casualmente, mencionei que precisava de alguns registros antigos para organização pessoal, ele entendeu na hora. Uma semana depois, ele me encontrou no estacionamento do escritório. Me entregou um pendrive. Tá tudo aí, ele disse baixinho. Registros de tudo que você fez nesses anos. E-mails onde o Derek te tratava como gerente. Atas de reunião onde você aparece coordenando tudo. Anos de provas de que essa empresa não existiria sem você. Segurei aquele pendrive como se fosse de ouro maciço. De certa forma, era. Por que está fazendo isso, James? Ele deu de ombros. Porque você construiu essa empresa. E porque o Derek é um idiota que nunca me deu bom dia e talvez nem saiba o meu nome. Às vezes a justiça vem de lugares inesperados e de funcionários que guardam rancor. 2 semanas depois, Derek chegou em casa com uma expressão que eu conhecia bem. Era a cara de quem tinha tomado uma decisão e achava que era muito inteligente por isso. Ele sempre fazia essa cara antes de apresentar ideias que ele considerava geniais e eu considerava problemáticas. Maggie, acho que nós dois sabemos que as coisas não estão funcionando nesse casamento. Ele queria o divórcio. Disse com aquele tom ensaiado de quem tinha praticado na frente do espelho. Usou palavras como caminhos diferentes e crescimento individual e momento de vida e todas aquelas expressões que pessoas usam quando querem dizer encontrei uma mais jovem e cansei de esconder. Depois apresentou a proposta dele. A casa ficaria com ele, já que estava no nome dele. Os bens seriam divididos de forma justa, o que significava eu ficar com meu carro de 5 anos e alguns móveis que ele não queria mesmo. Uma pensão por 3 anos, para eu me reerguer. Muito generoso da parte dele. 15 anos de casamento e 17 anos de trabalho valiam 36 meses de mesada, aparentemente. Ele realmente achava que eu ia aceitar. Que eu era tão invisível, tão submissa, tão acostumada a não ter valor, que aceitaria aquelas migalhas e ainda agradeceria pela consideração. Preciso de um tempo para pensar, eu disse. Derek pareceu aliviado. Provavelmente esperava drama, lágrimas, súplicas. Talvez uma tentativa de salvação do casamento que ele poderia recusar magnanimamente. Mas minha calma o deixou confortável. Ele sempre confundiu minha paciência com fraqueza. Esse foi o maior erro da vida dele. E olha que a lista de erros era grande. Os meses seguintes foram um exercício de paciência e atuação. Derek tinha se mudado de casa algumas semanas antes, numa demonstração de generosidade que ele fez questão de verbalizar. Pode ficar na casa enquanto processa tudo isso, Maggie. Eu fico em um hotel. É o mínimo que posso fazer. O mínimo mesmo. Claro que ele não estava em hotel nenhum. Todo dia no escritório, Derek chegava às 8h15. Jéssica chegava às 8h20. Sempre com aquele intervalo de 5 minutos cirúrgicos, como se isso enganasse alguém. Mas claro, eram só coincidências. E o hotel devia ser muito confortável. Derek pensava que eu estava processando o fim do casamento. Passando pelo luto, aceitando a nova realidade. Na cabeça dele, eu provavelmente chorava escondida toda noite e lamentava ter perdido um marido tão maravilhoso. Coitadinha da Maggie. Na verdade, eu estava ocupada demais para chorar. Ocupada organizando 17 anos de trabalho em um dossiê que faria qualquer advogado trabalhista salivar de entusiasmo. Continuei indo ao escritório todos os dias. Continuei fazendo meu trabalho, ou melhor, o trabalho pelo qual nunca fui paga e nunca fui reconhecida. Derek me tratava com aquela polidez distante de quem já se despediu mentalmente. O tipo de educação que você reserva para uma ex que ainda está por perto por conveniência. Jéssica circulava pelos corredores como se já fosse dona do lugar, o que descobri pelos registros que o contador me ajudou a acessar, logo seria oficialmente verdade. Derek já tinha começado o processo para torná-la sócia minoritária. 10% da empresa. Um presente para a amante embrulhado em papel de contrato social. Quase um ano de risadinhas, e ela ganharia o que eu nunca ganhei em 17 anos de trabalho real. A diferença entre nós duas era simples. Ela sabia cobrar, e eu tinha sido idiota o suficiente para trabalhar de graça
e confiar que o que estávamos construindo era nosso. Guardei essa informação junto com todas as outras. Minha advogada estava montando o caso como quem monta uma armadilha. Cada documento que eu entregava era mais uma peça. E-mails onde Derek me tratava como responsável por departamentos inteiros. Atas de reunião com minha assinatura como coordenadora de projetos. Contratos que eu negociei. Funcionários que eu supervisionei. Uma década e meia de provas de que a Sullivan Consulting funcionava porque eu fazia funcionar, não porque Derek era um gênio dos negócios. 17 anos de trabalho não registrado, minha advogada disse em uma de nossas reuniões, quase saboreando as palavras. Horas extras não pagas, férias nunca tiradas, benefícios não concedidos, salários atrasados. Na verdade, salários inexistentes. A conta vai ser alta, muito alta. Quão alta? Ela mostrou os cálculos preliminares. Eu quase engasguei. 17 anos de salário retroativo como gerente de operações e diretora financeira, calculado pela média de mercado, $1.800.000. Horas extras acumuladas considerando as semanas de 60 horas, que eram mais regra do que exceção, $420.000. Férias não tiradas, benefícios não pagos, contribuições previdenciárias, outros 350 mil. Correção monetária e juros sobre tudo isso, mais 600 mil. E uma compensação por danos, considerando a natureza da exploração, $500.000. O total passava de $3.700.000. Derek tinha me oferecido 3 anos de pensão e um carro usado. A diferença era quase cômica. Derek, enquanto isso, continuava vivendo sua vidinha achando que estava no controle absoluto da situação. Eu o observava no escritório às vezes, dando ordens, fazendo reuniões, pavoneando pelos corredores como o grande empresário de sucesso. Ele nunca percebeu que a empresa funcionava apesar dele, não por causa dele. Que cada sistema que mantinha as coisas rodando tinha sido criado por mim. Que os funcionários competentes eram os que eu tinha escolhido. Que os clientes que ficavam eram os que eu tinha cultivado. Derek era bom em uma coisa: aparecer, sorrir e levar crédito. O trabalho real sempre tinha sido meu. Em algum momento do outono, ele ficou impaciente. A papelada do divórcio não andava. Eu não assinava nada. Apareceu uma noite em casa com os documentos e uma caneta, como se fosse resolver aquilo na base da insistência. Meg, isso está se arrastando demais. Vamos resolver de forma civilizada. Ele colocou os papéis na mesa da cozinha e deslizou a caneta na minha direção. É só assinar aqui, aqui e aqui. Simples assim. A gente finaliza isso e cada um segue sua vida. Olhei para os papéis. Olhei para a caneta. Olhei para ele, com aquela expressão de quem estava fazendo um favor enorme, e esperava gratidão. Não vou assinar nada. Derek piscou. Claramente não esperava resistência. Na cabeça dele, eu deveria estar tão destruída emocionalmente que assinaria qualquer coisa só para acabar logo com aquilo. Como assim não vai assinar? Meg, isso é o melhor para nós dois. Eu estou sendo mais do que justo. Justo. Quase ri. Derek, eu contratei uma advogada. Ela está revisando tudo. Absolutamente tudo. Você vai receber uma notificação em breve. Vi algo mudar no rosto dele. Uma sombra de preocupação, talvez. Ou irritação porque eu não estava seguindo o roteiro que ele tinha escrito na própria cabeça. Mas Derek se recuperou rápido. Voltou à pose confiante de sempre. Afinal, o que eu poderia fazer? Eu era só a esposa. Só a mulher que o ajudava com umas coisinhas. Tudo bem, ele disse pegando os papéis de volta. Mas não demore muito. Eu quero seguir em frente com a minha vida. A minha vida. Como se os últimos 17 anos tivessem sido só dele. De certa forma, na cabeça dele sempre foram. O inverno chegou e, com ele, a data da audiência. Tecnicamente, era uma sessão de mediação para tentar acordo antes de um processo formal. Minha advogada me preparou para todas as possibilidades. A estratégia era simples e elegante. Deixar Derek achar que estava ganhando até o segundo em que percebesse que estava perdendo. Na manhã da audiência, acordei às 5 da manhã. Não de nervoso, de ansiedade boa. A ansiedade de quem esperou por algo durante muito tempo e finalmente vai ver acontecer. Coloquei um vestido cinza que tinha comprado especialmente para a ocasião. Discreto, profissional, exatamente o tipo de roupa que eu usava quando fechava contratos milionários em nome da empresa do meu marido. Era minha armadura, e eu estava pronta para a guerra. Derek chegou com seu advogado, um sujeito de terno caro que provavelmente cobrava mais por hora do que eu jamais recebi por mês. Meu ex-marido me cumprimentou com um aceno educado,
O tipo que você dá para alguém que mal conhece. Não para a mulher que passou 17 anos construindo tudo que ele tinha. Vamos resolver isso rápido, ele disse para o advogado, alto o suficiente para eu ouvir. Ela não tem muito o que negociar. Minha advogada e eu trocamos um olhar. Não dissemos nada. Não precisávamos. Sentamos na sala de mediação. Os advogados começaram as formalidades legais. Derek parecia relaxado, quase entediado. Checou o relógio 2 vezes. Provavelmente tinha um compromisso importante depois. Talvez um almoço com Jéssica para comemorar ter se livrado da esposa velha e chata. O advogado dele apresentou a proposta revisada. Era marginalmente melhor que a original. Um pouco mais de pensão. Alguns móveis. Ainda uma piada considerando 17 anos de casamento. Ainda um insulto considerando tudo que eu tinha construído. Minha advogada esperou ele terminar. Deixou um silêncio se formar. Depois abriu a pasta que tinha trazido. A pasta com 17 anos de provas. Antes de respondermos à proposta, ela disse com uma calma cirúrgica. Gostaríamos de apresentar uma consideração adicional ao processo de divisão de bens. Derek franziu a testa. O advogado dele pareceu confuso. Que consideração? Minha advogada sorriu. Era o tipo de sorriso que tubarões dariam se pudessem sorrir. A questão trabalhista. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Durou talvez 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu observei Derek processar aquelas 2 palavras como se estivessem em outro idioma. Vi a confusão dar lugar à preocupação, e a preocupação começar a virar pânico. Questão trabalhista? O advogado dele foi o primeiro a conseguir falar. Não entendo. A senhora Sullivan não era funcionária da empresa. Exatamente. Minha advogada começou a tirar documentos da pasta, um por um, organizando-os na mesa como um croupier, distribuindo cartas de um baralho marcado. A senhora Sullivan trabalhou na Sullivan Consulting por 17 anos. Tempo integral. Sem registro. Sem salário. Sem benefícios. Sem férias. Sem absolutamente nada que a legislação trabalhista exige. Derek abriu a boca para protestar, mas o próprio advogado fez sinal para ele ficar quieto. Pelo menos o advogado já tinha entendido a gravidade do problema, mesmo que meu ex ainda estivesse em negação. Os documentos foram apresentados um a um. E-mails onde Derek me designava como responsável por departamentos inteiros. Meg vai cuidar disso. Meg resolve. Fala com a Meg. Atas de reunião onde eu aparecia como coordenadora de projetos. Contratos com minha assinatura. Registros de funcionários contratados sob minha supervisão. Planilhas que eu criei. Metas que eu estabeleci. Relatórios que eu escrevi. 17 anos de trabalho, meticulosamente documentados. A senhora Sullivan atuou como gerente de operações, diretora financeira, coordenadora de recursos humanos e diversas outras funções. Minha advogada continuou, claramente aproveitando cada segundo. Temos documentação de semanas de mais de 60 horas de trabalho. Nenhuma dessas horas foi compensada. Nenhum desses cargos foi reconhecido oficialmente. Derek estava pálido. O bronzeamento artificial que ele mantinha religiosamente parecia ter evaporado em tempo real. Por um momento, quase senti pena. Quase. Isso é ridículo, ele disse, a voz subindo. Ela era minha esposa. Estava me ajudando. Era uma coisa de família. Uma coisa de família que gerou uma empresa de milhões de dólares. Minha advogada respondeu calmamente. Construída sobre trabalho não remunerado. Senhor Sullivan, no sistema legal, isso tem nome. E tem preço. O advogado de Derek pediu uma pausa. Os dois saíram para o corredor. Através da porta de vidro, eu podia ver que a conversa não estava sendo agradável. Derek gesticulava freneticamente. O advogado balançava a cabeça com a expressão de quem está reavaliando quanto ia cobrar pelo caso. Em determinado momento, Derek chutou uma lixeira. Muito maduro para um homem de 45 anos que achava que era um gênio dos negócios. Quando voltaram, a postura de Derek tinha mudado completamente. A arrogância tinha sumido. O que restava era algo entre desespero e raiva contida. Quanto? O advogado dele foi direto ao ponto. Pelo menos alguém ali era profissional. Minha advogada apresentou os cálculos. 17 anos de salários retroativos, calculados pela média de mercado para as funções que eu exerci. Horas extras acumuladas. Férias não pagas. Benefícios não concedidos. Correção monetária. Juros. E uma compensação adicional por exploração de trabalho. O número final fez Derek engasgar. Literalmente.
Ele tossiu por uns 10 segundos como se tivesse engolido a própria língua. Isso é mais do que a empresa vale, ele conseguiu dizer quando recuperou a capacidade de falar. Não exatamente, minha advogada corrigiu, ainda com aquele sorriso de tubarão. Mas é o suficiente para que o senhor precise liquidar ativos significativos. A não ser que prefira ir a tribunal. Nesse caso, os valores podem aumentar. E a publicidade certamente vai ser interessante. Imagino que os clientes da Sullivan Consulting vão adorar saber como o senhor trata as pessoas que trabalham para você. Foi aí que minha advogada apresentou a alternativa. A alternativa que eu tinha passado semanas elaborando, enquanto Derek achava que eu estava em casa chorando. Existe, no entanto, uma solução que evitaria a liquidação da empresa e a exposição pública. Ela pausou, deixando o silêncio fazer seu trabalho. A senhora Sullivan assume o cargo de CEO da Sullivan Consulting, controle total das operações. O Sr. Sullivan pode permanecer como funcionário, se assim desejar, em cargo a ser definido pela nova gestão. Derek riu. Uma risada nervosa, incrédula. Isso é uma piada. Não costumamos fazer piadas em mediações, Sr. Sullivan. Minha advogada respondeu secamente. É isso ou os 3.700.000 à vista, sua escolha. O advogado de Derek se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele, provavelmente explicando que não havia terceira opção, que ele tinha cavado a própria cova durante 17 anos e agora estava sendo convidado a deitar nela. Derek me olhou. Pela primeira vez em anos, me olhou de verdade. Não como a esposa invisível. Não como a mulher que resolvia as coisas. Me olhou como alguém que finalmente percebeu que subestimou a pessoa errada. Você não sabe administrar uma empresa, ele disse num último sopro de arrogância. Derek, eu respondi calmamente. Eu administro essa empresa há 17 anos. Você só não estava prestando atenção. A casa foi a última coisa a ser decidida. Derek ainda tentou manter algum controle, argumentando que estava no nome dele. Os advogados negociaram por mais 1 hora até chegarem a um acordo justo. Divisão meio a meio do valor de mercado. Eu compraria a parte dele. Derek sairia com um cheque e sem chave. Pela primeira vez em 17 anos, aquela casa seria oficialmente minha. Só minha. Ele assinou os papéis naquela tarde. Não tinha escolha. A transição foi oficializada em março. Eu, Margaret Sullivan, CEO da Sullivan Consulting. Meu nome na porta. Meu nome nos contratos. Meu nome em tudo que eu tinha construído e nunca tinha recebido crédito. Derek ficou como funcionário. Cortesia minha. Algumas pessoas acharam que era crueldade refinada, mantê-lo por perto para testemunhar o que ele tinha perdido. Talvez fosse um pouco disso, mas a verdade é que eu queria ver se ele era capaz de fazer alguma coisa útil quando não tinha uma esposa trabalhando de graça nos bastidores. Spoiler, não era. A primeira semana foi quase cômica. Derek aparecia no escritório no horário de sempre, 9h30, como se ainda fosse o dono do lugar. Só que agora ele não tinha uma sala com vista para a cidade. Tinha uma mesa no departamento comercial, igual a todos os outros. Sem secretária pessoal, sem almoços de 3 horas, sem reuniões externas que coincidentemente aconteciam perto de campos de golfe. Agora ele precisava trabalhar de verdade. Bater metas, entregar relatórios, responder e-mails no mesmo dia em que chegavam. Coisas básicas que qualquer funcionário faz, mas que Derek nunca tinha precisado fazer porque sempre teve alguém, geralmente eu, fazendo por ele. A expressão no rosto dele quando recebeu a primeira lista de tarefas foi impagável. Ele olhou para o papel como se estivesse em outro idioma. Isso é trabalho de estagiário, ele reclamou. Isso é trabalho de funcionário do departamento comercial, corrigi. Que é o seu cargo agora. Alguma dúvida? Ele tentava. Eu reconheço isso. Nos primeiros meses, Derek genuinamente tentou se adaptar. Chegava no horário, ou pelo menos mais perto do horário do que jamais tinha chegado antes. Participava das reuniões sem monopolizar a conversa. Entregava os relatórios, mesmo que atrasados e cheios de erros que alguém precisava corrigir depois. Mas trabalhar de verdade exige uma habilidade que Derek nunca desenvolveu: consistência. Qualquer um consegue fazer esforço por uma semana, manter esse esforço por meses, anos, sem aplauso constante e sem a ilusão de ser especial. Isso requer um tipo de disciplina que ele simplesmente não tinha. E tinha outro problema. Um problema loiro, de salto alto, que agora evitava Derek como se ele tivesse uma doença contagiosa. Jéssica. A mudança foi instantânea e brutal. No dia em que o acordo foi anunciado, Jéssica ainda olhava para Derek com aqueles olhos de adoração ensaiada. No dia seguinte, quando ficou claro que ele não era mais CEO, que não tinha mais poder,
que não ia dar 10% da empresa para ninguém, ela mal conseguia olhar na direção dele. Engraçado como o amor funciona, não é? Um dia você está sussurrando mensagens picantes sobre mesas de escritório. No outro, você finge que não conhece a pessoa no corredor. Mantive Jéssica na empresa. Algumas pessoas acharam estranho. Por que manter a amante do ex-marido por perto? Mas eu tinha meus motivos. Primeiro, ela era uma secretária competente. Segundo, e mais importante, eu queria assistir de camarote. Uma semana depois da transição, Jéssica bateu na porta do meu escritório. Meu escritório. Ainda me dava um prazer secreto pensar nisso. Senhora Sullivan, posso falar com a senhora um momento? Fiz sinal para ela entrar. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, toda desconfortável, ajeitando a saia como se finalmente tivesse entendido que certas táticas não funcionariam comigo. O Derek, quer dizer, o Sr. Sullivan, ele tinha me prometido algumas coisas. Ela começou, evitando meu olhar. Sobre meu cargo. Sobre crescimento na empresa. Ele disse que eu ia ser promovida. Gerente de comunicação, talvez diretora, eventualmente. Eu deixei o silêncio se estender por alguns segundos. Só o suficiente para ela ficar ainda mais desconfortável. Jéssica, eu disse finalmente. Você é uma secretária. Uma boa secretária, eu admito. Mas secretária. Minha empresa não precisa de uma gerente de comunicação. Muito menos de uma diretora. E no fundo você sabe que ele só prometeu isso para te manter comendo na mão dele, não sabe? Deixei a pergunta pairar no ar por um segundo. O que eu posso te oferecer é a chance de continuar fazendo o trabalho que você faz muito bem, que é fazer café, atender ligações e agendar compromissos. Se isso não for suficiente, posso preparar uma carta de recomendação. Uma bem sincera. Ela engoliu seco. Assentiu. Saiu da minha sala sem dizer mais nada. Gerente de comunicação. Derek realmente prometia qualquer coisa para impressionar. Promessas eram fáceis quando você não pretendia cumprir nenhuma delas. Os meses seguintes foram um estudo fascinante em dinâmica humana. Derek e Jéssica, que antes eram inseparáveis, agora mal se falavam. Quando se cruzavam no corredor, o ar ficava pesado de constrangimento. Ela olhava para o chão, ele olhava para o lado. Dois adultos que tinham destruído um casamento juntos, agora incapazes de sustentar uma conversa de elevador. Derek não tinha mais graça. Era isso que eu percebia observando os dois. Sem o cargo de CEO, sem o poder de decidir destinos, sem a aura de sucesso, ele era só um homem de meia-idade com piadas ruins e uma autoestima que não sobrevivia à realidade. E o pior, ele sabia. Eu via no rosto dele toda vez que contava uma piada e ninguém ria. As mesmas piadas que antes arrancavam gargalhadas forçadas, agora eram recebidas com silêncio constrangedor, ou pior ainda, com indiferença total. As pessoas simplesmente continuavam trabalhando como se ele não tivesse falado nada. Os funcionários que ele achava que eram seus amigos, aqueles que antes riam de todas as suas histórias, agora mal respondiam ao bom dia dele. Ele tinha virado um colega de trabalho qualquer. E colegas de trabalho qualquer não recebem atenção especial. Derek não estava acostumado a ser ignorado. Passou a vida inteira sendo o centro das atenções, e agora era invisível. Exatamente como eu tinha sido por 17 anos. A diferença é que eu sabia trabalhar em silêncio. Ele não sabia existir sem aplausos. Derek aguentou mais alguns meses. Depois não aguentou mais. Apareceu na minha sala numa tarde de sexta-feira com uma carta de demissão e aquele brilho maníaco no olhar que eu conhecia bem. O brilho de quem teve uma grande ideia. Estou saindo, ele anunciou, como se eu fosse implorar para ele ficar. Vou abrir minha própria empresa, de novo, e dessa vez vai ser diferente. Boa sorte, eu disse, sem levantar os olhos do relatório que estava lendo. Ele não gostou da minha indiferença. Queria drama. Queria que eu ficasse preocupada, talvez até com medo da concorrência. Coitado. Ah, e Meg? Ele parou na porta, saboreando o que achava que seria um golpe fatal. Não se surpreenda se você perder alguns clientes. Eles nunca foram realmente seus. Eram meus. Sempre foram. Assinei a carta de demissão e devolvi para ele. Pode ir, Derek. A porta é ali. Os clientes que sempre foram dele? Um único cliente seguiu Derek para a nova empresa. E esse voltou 2 meses depois, pedindo desculpas e um desconto no próximo contrato. Aparentemente, trabalhar com Derek sem ter uma Meg nos bastidores era uma experiência que ninguém queria repetir. A Sullivan Strategic Solutions 2.0, como ele pomposamente batizou o novo empreendimento, durou menos de 1 ano.
Sem mim para montar o financeiro, contratar as pessoas certas, negociar os contratos, resolver as crises e fazer o trabalho de verdade, Derek descobriu que carisma não paga conta de luz. A falência veio rápida e humilhante, exatamente como eu sabia que viria. Com Jessica não foi diferente. Sem Derek para pavimentar seu caminho com promessas vazias e sem nenhuma perspectiva de promoção rápida, ela começou a perceber que crescer numa empresa de verdade exigia algo que ela não estava disposta a oferecer: trabalho duro e paciência. Jessica não tinha paciência. Jessica queria atalhos. E na minha empresa, atalhos não existiam. 3 semanas depois de Derek sair, ela apareceu na minha sala com uma carta de demissão e um sorriso amarelo. Surgiu uma oportunidade, ela disse vagamente. Acho que é hora de seguir em frente. Entendo, respondi. Boa sorte na nova oportunidade. Não perguntei detalhes. Não precisava. Fiquei sabendo por James algumas semanas depois. Jessica tinha ido trabalhar numa empresa de importação cujo CEO era um senhor de 60 e muitos anos, divorciado 3 vezes, conhecido no meio empresarial mais pela forma como olhava para as funcionárias do que por qualquer competência profissional. Parece que ela encontrou outro atalho, James comentou sem esconder o desdém. Parece que sim, concordei. Algumas pessoas nunca aprendem, só trocam de mesa. Algumas semanas depois das 2 demissões, reorganizei o departamento financeiro. James, o contador que tinha me ajudado com as provas, foi promovido a diretor financeiro. Ele merecia. Era competente, leal e tinha mais conhecimento sobre as operações da empresa do que qualquer outro funcionário. Virou meu braço direito, a pessoa em quem eu confiava para me dar opiniões honestas mesmo quando eu não queria ouvir. Os anos seguintes foram de crescimento. Crescimento de verdade. Não o tipo que Derek vendia em apresentações de PowerPoint cheias de gráficos otimistas e zero substância. A Sullivan Consulting dobrou de tamanho em 3 anos. Expandimos para 2 novas cidades. Contratamos mais de 100 funcionários. Ganhamos prêmios do setor que antes só víamos de longe. E o mais importante, cada conquista tinha meu nome. Não nos bastidores. Na frente. Onde sempre deveria ter estado. James continuou ao meu lado como diretor financeiro, e com o tempo, virou muito mais do que um braço direito. Virou um amigo. Daqueles raros que te dizem a verdade mesmo quando dói, que comemoram suas vitórias sem inveja e que aparecem com café quando percebem que você está tendo um dia difícil. Nas reuniões de diretoria, eu sabia que podia contar com ele para ser honesto. Nos happy hours da empresa, eu sabia que podia contar com ele para me fazer rir. Depois de 17 anos cercada por um homem que só sabia tomar, ter alguém que sabia dar foi como respirar ar puro pela primeira vez. Você merece tudo isso, sabe? Ele me disse uma vez, depois de fecharmos o maior contrato da história da empresa. Sempre mereceu. Eu sei, respondi. E pela primeira vez na vida, eu realmente sabia. Quanto a Derek, as notícias chegavam esporadicamente, como ecos de uma vida que não era mais minha. Depois da falência da Sullivan Strategic Solutions 2.0, ele tentou se reinventar como consultor independente. O que significava, na prática, que ele mandava mensagens no LinkedIn para antigos contatos pedindo indicações que nunca vinham. Ouvi dizer que estava morando num apartamento pequeno perto da linha do trem, bem longe da casa com piscina e do carro importado que ele tanto gostava de ostentar. O bronzeado tinha sumido. O sorriso conquistador também. Ele me procurou uma vez. Apareceu no estacionamento do escritório num fim de tarde, com a barba por fazer e a roupa amassada. Queria conversar. Queria explicar. Queria, nas entrelinhas que ele não tinha coragem de verbalizar, uma segunda chance. A gente era bom junto, Maggie, ele disse com aquela voz ensaiada que eu conhecia tão bem. A gente pode ser de novo. Eu mudei. Eu aprendi com meus erros. Olhei para ele por um longo momento. O homem que eu tinha amado. O homem que tinha roubado 17 anos da minha vida e ainda assim achava que merecia uma chance. Derek, eu disse calmamente. Você não mudou. Você só ficou sem opções. São coisas bem diferentes. Entrei no meu carro e fui embora. Não olhei pelo retrovisor. Nunca mais o vi. Jessica teve um destino previsível. O CEO babão durou 8 meses antes de trocar ela por uma versão ainda mais jovem. Depois disso, ouvi que ela pulou de empresa em empresa, sempre procurando o próximo atalho, sempre descobrindo que atalhos têm prazo de validade. A última vez que vi o LinkedIn dela, ela estava vendendo cosméticos por conta própria e postando frases motivacionais sobre recomeços e mulheres empoderadas. A ironia claramente escapava a ela.
Algumas pessoas passam a vida inteira procurando alguém para carregá-las. E quando não encontram, simplesmente param. Minha irmã veio me visitar no aniversário de 5 anos da minha gestão como CEO. Trouxe uma garrafa de champanhe ainda mais cara que a da inauguração e um sorriso de quem sempre soube que esse dia chegaria. Ao tempo, ela disse, erguendo a taça, que sempre coloca as coisas no lugar. Ao tempo, concordei. E a paciência de esperar ele fazer o trabalho dele. 17 anos. 17 anos para aprender que meu trabalho tinha valor, que minha voz merecia ser ouvida, que eu não precisava de ninguém para validar o que eu sempre soube que era capaz de fazer. Derek me ensinou muita coisa, no final das contas. Me ensinou que existem pessoas que só sabem tomar. Me ensinou que invisibilidade é uma escolha, e que eu tinha passado tempo demais escolhendo ser invisível. Me ensinou que o amor não deveria custar sua identidade, seu trabalho, sua voz. E me ensinou a lição mais importante de todas. Nunca mais trabalhar de graça para quem não sabe reconhecer seu valor. Hoje, quando entro no meu escritório e vejo meu nome na porta, não sinto vingança. Não sinto raiva. Sinto paz. A paz de quem finalmente está exatamente onde deveria estar. Derek que procure outra pessoa para construir os sonhos dele. Jéssica que procure outro atalho para subir na vida. Eu tenho uma empresa para comandar, e dessa vez, cada centavo, cada conquista, cada aplauso é meu. Só meu. Obrigada por ter ficado até o final dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e a levar essas histórias para mais pessoas. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder nada. Um beijo grande no seu coração e até a próxima.